Abra sua Bíblia comigo no texto de Isaías, capítulo 6. Nós estamos no mês que a gente denominou o mês da palavra profética. Toda palavra profética é uma liberação nesse mundo natural de coisas sobrenaturais. E Deus, Ele primeiro nos deu a palavra por intermédio da fé. Ele ativou a nossa fé mês passado, porque é pela fé que a nossa fé cresce, e agora Ele nos ensina a liberar essas palavras proféticas que mudam ambientes. No mês passado nós ouvimos dezenas de testemunhos de pessoas que foram abençoadas por intermédio da fé, né? Nós falamos aqui, quem esteve aqui na terça-feira ouviu a Josi falando da cura, quem esteve aqui na terça-feira ouviu o Obadias falando de uma porta extraordinária para o negócio dele, ouviu nesse mês muitas pessoas compartilhando milagres que viveram por intermédio da fé. Isso porque a gente liberou uma palavra para que você cresça em fé. E hoje, nesse mês, a gente quer liberar palavras que te ajudem a construir o sobrenatural num ambiente natural. Aquilo que hoje você enxerga aqui é construído por aquilo que nós vivemos no sobrenatural. A vida é assim, nós não somos desse mundo, nós estamos desse mundo. Acabei de falar, por exemplo, do jiu-jitsu, né, que a gente quer levar para as escolas como ferramenta para a gente pregar o evangelho. Porque nós somos todos aqui missionários disfarçados de alguma coisa. Você não é um empresário, você não é um funcionário de uma empresa, você não é um professor, você não é sei lá o quê, um advogado, um médico. Você é um missionário disfarçado de médico, um missionário disfarçado de advogado, um missionário disfarçado de diretor. É assim que a gente pensa, é dessa maneira que nós nos imaginamos. E tudo isso que nós vivemos, nós só vivemos se experimentarmos pela fé esse reino sobrenatural. E eu, enquanto estava nessa semana pensando na palavra, Deus vai falando comigo, maturando dentro do meu interior ao longo da semana, Ele me lembrou dessa experiência de Isaías. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam de uma maneira diferente daquela que nós cremos no Novo Testamento. No Novo Testamento, a profecia ou a palavra profética, ela age em dois momentos. Quando alguém tem um dom de profecia, ele se levanta, como de vez em quando você vê no culto, e Deus usa a vida dele para liberar uma palavra de profecia, mas em 98% das vezes ela age da maneira que nós vamos fazer agora, pregando. Todas as vezes que a gente está pregando aqui, é uma palavra profética que está sendo liberada sobre as nossas vidas. É uma palavra profética que está sendo liberada sobre a nossa história. Já no Antigo Testamento era um pouquinho diferente. Deus separava homens exclusivos para que isso acontecesse. Era um profeta separado por Deus. No Novo Testamento não, todos nós aqui, quando nós acessamos a palavra de Deus, nós temos acesso à palavra profética. E ao liberar essa palavra, nós liberamos uma palavra profética. Nós não liberamos qualquer palavra. Quando a gente lê, quando a gente vai para uma nossa devocional, quando a gente estuda a Bíblia, e a gente ora a Bíblia, e a gente aplica os princípios bíblicos, o que a gente está fazendo é acessando palavras proféticas e recebendo todos os benefícios que ela tem para nós. Por exemplo, agora, enquanto a gente cantava, foi cantado assim: olha, há poder no nome de Jesus. Você percebeu isso? Para curar, para libertar, para fazer um monte de coisa, né? Para salvar. E aí na hora da oração eu citei dois textos bíblicos. Eu citei os dois textos de evangelhos diferentes que falam a respeito do poder da oração. Citei o texto que diz assim, Lucas 11, salvo engano: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca acha, o que bate a porta é aberta. Acaso o Senhor não dará aos seus filhos tudo aquilo que eles pedem? E aí eu citei esse texto e citei também o que dois ligarem na terra será ligado no céu. Mateus capítulo 16, que é a Cesareia de Filipe, e o Senhor ensina isso sobre ligar coisas no céu, no reino, por meio da oração. Então veja, eu citei dois textos, então eu assumi uma palavra profética e ela tem efeitos na nossa vida porque ela é a Bíblia. Quando eu falo aqui, por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, quando ele profetiza e diz assim: olha,
Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E aí eu falo assim: Deus te cura, Deus vai levar sobre si as suas enfermidades. Eu assumo uma palavra profética, eu pego um princípio que já está na Bíblia e que é liberado por Deus, não por mim, e eu libero isso sobre a sua vida, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, e eu tomo posse da palavra que é de Deus para as nossas vidas. Então não é um aleatório, né? Eu não sou um irresponsável que saio liberando palavras aqui aleatórias, né? Você vai ficar rico, eu não tenho base bíblica para liberar isso para você, dizendo que todo mundo aqui vai ficar rico, igual algumas pessoas dizem aí, inclusive um candidato à prefeitura de São Paulo, né? Eu falo assim: todo mundo vai ficar rico. Eu não posso garantir isso, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu não posso garantir que todos aqui serão salvos, ou toda a sua família vai ser salva, porque não é isso que eu posso garantir. Eu posso garantir o que o Gabriel citou aqui, que se você dedicar a sua vida e seguir ao Senhor, sua família em alguns aspectos, alguns da sua família, alguns amigos vão te abandonar, mas Jesus vai te dar 100 vezes mais nessa terra, amigos, familiares e todas as coisas que você deixar. Isso é a palavra de Deus, é palavra profética, e isso eu posso garantir. Agora, o que eu acho interessante nesse texto é que, se você der uma olhada aqui, veja, o texto está no capítulo 6 de Isaías, e Isaías já era profeta quando isso aqui aconteceu. Então eu não estou falando de alguém, eu não vou ler um texto que é um texto de um profeta que começou a profetizar a partir dessa experiência. Ele profetizava antes, mas algo acontece na vida do profeta Isaías, aqui no capítulo 6, que muda a estação dele, que mudou o nível dele. Uma coisa é Isaías até o capítulo 6, outra coisa é Isaías a partir do capítulo 6. Se você não sabe, Isaías é um tipo de Bíblia, é um reflexo da Bíblia. Isaías tem 66 capítulos, e a Bíblia tem 66 livros. Isaías fala do Messias mais do que qualquer outro tema. O maior tema do livro de Isaías é Jesus Cristo. São palavras proféticas a respeito de Jesus, e tudo isso acontece pós o capítulo 6, quando ele tem uma experiência extraordinária com Deus, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então vamos ler? O texto diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava assentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar, com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Endureçam o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Deixa eu orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz, ela é suficiente para falar ao nosso coração e mudar a nossa vida. Senhor, e ela está pronta, preparada pelo Senhor, já foi liberada do céu. E o nosso coração agora, eu quero te pedir que se abra para isso, e os nossos ouvidos, qualquer distração que a nossa vida, a nossa mente e o ambiente espiritual tente contra a nossa vida, eu declaro quebrado, destruído agora em nome de Jesus. E eu oro para que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que toda distração, seja por meio de celular, por meio de conversa, por meio de qualquer sentimento humano, não nos impeça agora de perceber e de ouvir a Tua palavra de maneira completa para a nossa vida, em nome de Jesus, amém.
Olha que coisa interessante, esse texto ele termina com uma declaração, que ela manifesta a mudança da palavra profética de Isaías. Ele diz assim, olha, versículo 9, vai, diga a esse povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Quando a gente olha aqui, a gente percebe que algo está acontecendo, porque essa palavra é uma palavra que o Senhor assume profeticamente lá em Mateus. Quando você vai a Mateus no capítulo 13, salvo engano, versículos 14 e 15, o próprio Jesus, quando está pregando para os fariseus e eles não dão ouvidos, ele faz essa declaração, e Mateus entende e fala assim, ele disse isso para que se cumprisse a palavra profética de Isaías, e aí ele cita esse texto aqui, porque o que aconteceu com o povo que ouviu Jesus, mas que não creu, foi essa palavra. Jesus falava, pregava, os seus ouvidos não ouviam, Jesus fazia sinais e os seus olhos não viam, porque, irmão, é exatamente esse o desafio que nós temos nesse tempo, quando liberamos e quando pregamos palavras proféticas. Existem tantas coisas acontecendo no mundo, e tantas distrações, que nós somos todos os dias tentados a não ouvir e a não entender a voz de Deus. Aliás, agora, nesse mesmo momento, existem milhares de igrejas no Brasil e no mundo pregando o Evangelho, e dentro dessas milhares, ou vou até ousar dizer mais, milhões de igrejas pregando o Evangelho nesse momento, existem milhões de pessoas, e dessas milhões de pessoas eu posso garantir que por volta de 60% delas estão lá sem ouvir nada do que está sendo pregado, e sem mudar uma vírgula da sua vida após a pregação. O maior desafio que um pregador tem não é apenas capturar a atenção das pessoas nesse tempo, porque existem tantas distrações. Eu estou aqui em cima e eu vejo enquanto prego, né? Existem tantas distrações, é alguém conversando do lado de fora, é um outro mexendo no celular, é outra pessoa dormindo, a gente é tentado o tempo todo. A palavra profética tem o desafio de primeiro já capturar a atenção das pessoas, depois delas ouvirem e não entenderem que é uma simples mensagem, mas que é uma palavra de Deus que muda a vida. Porque se não fosse uma palavra que muda sobrenaturalmente, a gente iria para uma palestra de coach, e lá na palestra de coach você ia ouvir tudo que você gosta, e aí alguém ia falar assim, você vai dar certo, pode ter certeza, vai lá, vamos lá, cresça, amadureça, viva, prospere, governe. O único lugar em que a gente é confrontado ainda nesse mundo é a Bíblia, é a palavra, é a mensagem, é a igreja. Lá fora a gente não é confrontado. A gente hoje ainda tem um outro desafio, que é o buffet de mensagens. Você não precisa, agora nós estamos transmitindo essa mensagem, mas alguém pode no meio dessa mensagem não gostar das palavras que eu vou falar, da pregação que eu vou expor, e ele simplesmente vai lá no YouTube dele e ele muda para uma outra igreja, e vai ter uma igreja pregando o que ele quer ouvir. Ele está no Instagram dele rolando o feed, e quando eu apareço pregando uma mensagem forte, ele não gosta, ele simplesmente rola e ele ouve uma outra mensagem. Ou então ele não, você que está presencialmente, não ouve a mensagem por educação até o final, e quando acaba o culto, nunca mais volta, porque essa mensagem é uma mensagem dura de ouvir. Mas olha que coisa interessante, isso aconteceu com Jesus. A mensagem de Jesus era dura, a ponto de Pedro falar assim, Jesus, não prega esse negócio não, esse negócio é difícil demais. E nesse mesmo texto que eu citei de Mateus 16, da Cesareia de Filipe, depois que o Senhor Jesus fala assim, olha, vocês precisam tomar a cruz e me seguir, Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, essa é uma mensagem dura de ser pregada, por favor, não fale a esse respeito, você vai afastar a multidão que está ouvindo essa mensagem. E Jesus olha para Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás, porque você pensa das coisas que não são dos céus. É exatamente isso. A gente é tentado, inclusive nesse ambiente, a pensar assim, isso aqui não é de Deus. Esse é o desafio, esse é o grande desafio, mas há um poder extraordinário nessa palavra. E nesse mês a gente tem desafiado todos nós a irmos para esse próximo nível, como Isaías foi. Porque Isaías, até o capítulo 6, era um pastor, já era um profeta, já era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele profetiza 5 capítulos antes. Mas o capítulo 6 tem uma experiência que leva ele para um outro nível, e é exatamente sobre esse outro nível que eu quero compartilhar com você.
há um nível maior de palavra profética, há um nível maior de experiência. Mas acessar esse outro nível de palavra profética e de experiência com Deus é um desafio que todos nós vamos enfrentar, e que essas distrações tendem a nos tirar. E Isaías também vivia esse ambiente, porque você pode falar, pastor, isso é dessa geração. Não, isso foi em todas as gerações. As distrações, elas só mudam, o inimigo ele só muda de perfil, mas a estratégia é a mesma, distrair a gente daquilo que é mais importante. Olha o texto, como ele começa dizendo assim, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Veja, alguma coisa aconteceu aqui, para a vida de Isaías chegar num outro nível, para ele acessar um outro nível da palavra profética. E sabe o que aconteceu? Uzias morreu. Uzias era um bom rei, Uzias era um homem legal, era um homem segundo o coração de Deus. Existem diversas experiências de Uzias que são relatadas como boas experiências como um rei. E por ele ser um bom rei, e o profeta tinha acesso a esse rei, eles tinham um bom relacionamento, eles eram amigos. Mas Uzias, o relacionamento de Isaías com Uzias o impedia de alcançar o próximo nível. E Deus precisou matar Uzias, e me permita a expressão, ele precisou matar, porque Uzias morreu como todo mundo morre, e todos morremos sob a permissão de Deus. Ninguém morre sem que Deus permita, porque Deus dá o fôlego da vida e ele tira esse fôlego de vida. Não pense que alguém morre por um acaso sem que Deus permita. Todas as mortes são uma permissão de Deus. Em todo mundo, ele está no governo da vida de todas as pessoas, e quando alguém morre é a permissão dele. Então Deus permitiu que Uzias morresse para que algo acontecesse, para que Isaías chegasse ao próximo nível, porque Uzias era o impedidor daquilo que Isaías precisava viver. E olha, deixa eu dizer algo, existe muita gente que não acessa o próximo nível da vida espiritual, porque os Uzias os impedem de viver esse próximo nível. Existem muitos Uzias na nossa geração, e a gente precisa matar Uzias para viver o próximo nível de palavra profética. A gente precisa matar Uzias para a gente acessar a próxima estação espiritual do Senhor para a nossa vida. A gente precisa matar os Uzias que nos impedem de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O texto diz que no ano da morte de Uzias ele viu o Senhor. Foi no ano da morte de Uzias. Ele precisou que Uzias morresse para ele ver o Senhor. E olha que coisa interessante, isso acontece todos os dias, e na Bíblia tem inúmeras histórias. Eu poderia falar de Eli. Eu gosto da história de Eli. Ele era um sacerdote, ele trabalhava no templo, e Deus gritou 4 vezes lá e ele não ouviu a voz de Deus. Porque você pode estar dentro do templo, trabalhar na igreja, ser um sacerdote, viver anos na presença de Deus e não ouvir a voz de Deus, que é isso que Eli fez. Ele trabalhava para Deus, ele dirigia a adoração, mas Uzias da vida dele impediu ele de ouvir a voz de Deus. Sabe qual era Uzias de Eli? Eram os filhos, Ofni e Finéias. Ele não teve coragem de matar os filhos, ele não teve coragem de disciplinar os filhos. Os filhos faziam sacrifícios, os filhos eles tomavam parte dos sacrifícios que as pessoas levavam, que era uma prática horrorosa, odienta aos olhos de Deus. Eles comiam dos sacrifícios que as pessoas davam para Deus, e Eli não teve coragem de confrontar os seus filhos. E porque ele não teve coragem de confrontar os filhos, ele foi negado diante de Deus. Deus falou assim: eu honrarei os que me honram, eu desprezarei os que me desprezam. E hoje eu desprezo a casa de Eli. Eli, que era o sacerdote, e os filhos deles, que eram descendentes do sacerdócio, foram exterminados naquele momento. Deus ele encerrou a história de Eli ali e levantou um novo sacerdote a partir de Samuel. Porque existem filhos que nos impedem de ver Deus. Quantas pessoas que eu conheço que precisam matar os Uzias, e os Uzias são filhos. São decisões que precisam tomar. A nossa igreja ela nasce num ambiente extraordinário. E meu pai conta que um dos pastores, o pastor mais importante do início da igreja, que era o pastor Edelmiro Cabral, ele subia num caixote para pregar o evangelho na praça. Não era numa igreja arrumadinha como a gente, porque a gente foi convidado a se retirar, então a gente não tinha templo, e eles começavam os cultos nas praças, 300, 400 pessoas lá, e o pastor Edelmiro Cabral ajoelhava antes de subir no caixote para começar o culto, e lá no meio da rua as pessoas se ajoelhavam.
E sabe por que as pessoas se ajoelhavam? Porque se ele subisse no caixote e alguém tivesse em pecado, isso em 1967, ele subisse no caixote e alguém tivesse em pecado, ele ia falar o pecado das pessoas para que elas se arrependessem. E ninguém queria que os pecados fossem publicados, né? Ninguém queria que o pastor falasse. Então já chegavam lá na praça se arrependendo, ajoelhando no chão, pedindo perdão dos pecados. E uma vez ele sentiu falta de uma irmã que tinha um filho recém-nascido, né, e que ganhou esse filho de Deus, né, porque todos os filhos são uma bênção do Senhor. E aí ele sentiu falta dessa irmã e ele falou assim: irmã, tenho sentido sua falta nos cultos, o que está acontecendo? Porque os cultos eram ao ar livre e talvez ela tivesse até uma boa desculpa para não estar. E ela falou: não, é que meu filho é muito pequeno, o meu filho é isso, meu filho é aquilo, eu tenho que cuidar dele. Ele falou: então eu vou orar para Deus levar o seu filho, porque se ele tem impedido você de adorar o Senhor, ele é um Uzias, ele é um problema. E é exatamente isso que acontece com a gente. Às vezes é um filho, às vezes é um emprego. Quantos empregos são Uzias? Pessoas que deixam de servir a Deus de maneira completa por causa de um trabalho. Quantos casamentos? E eu não estou falando que você vai matar o seu filho, nem que você vai sair do seu emprego, nem que você vai terminar um casamento, se divorciar para ouvir a voz de Deus. Claro que não. Mas a morte, matar os dias da nossa vida é colocar as coisas no devido lugar. É colocar as coisas nas estações certas. O primeiro lugar da nossa vida sempre deve ser Deus. E olha que coisa, Isaías era um profeta, era um homem de Deus. Ele liberava palavras proféticas, mas ainda tinha Uzias. Uzias ainda estava ali. Os olhos de Isaías tinham Uzias, o relacionamento de Isaías tinha Uzias. E Uzias impedia Isaías de chegar ao próximo nível de palavra profética, de relacionamento com Deus. E olha, eu vim aqui nessa noite, começando essa mensagem, nessa introdução, dizer para você que Uzias precisa morrer. Você precisa matar Uzias. E sabe o que eu tenho aprendido? Que se a gente não mata Uzias, Deus mata ele para nós. Porque Deus nos ama tanto que a prioridade dele com a gente é ter um relacionamento. Quando a gente não é capaz de encerrar coisas que nós precisamos encerrar para aumentar o nosso nível, Deus vem e tira essas coisas de nós. Ele fez isso com Isaías. Ele tirou Uzias porque Isaías não conseguiu matar Uzias. Ele tirou Uzias da terra para que Isaías fosse ao nível que ele esperava. Então, por favor, olha para alguém que está do seu lado e fala assim: Uzias tem que morrer. A pergunta que você precisa fazer para ele, de reflexão, para eu começar essa ministração, é: qual é o teu Uzias? Ou quem é o teu Uzias? Para alguns, Uzias é dinheiro. Eles não conseguem lidar com o dinheiro. Para alguns, Uzias é um trabalho. Trabalham muito, mas não conseguem ter tempo para Deus. Para alguns, Uzias é o casamento. Não conseguiram ajustar a vida de casal ainda. Para alguns é um filho. Nessa igreja nós estamos numa estação que tem um monte de gente com filho pequeno. E essa mensagem é para você que tem filho pequeno, especialmente aqueles que têm filho entre 0 e 6 meses. Uzias tem que morrer. Se você não aprender quem manda nessa bagaça, você vai perder você e o seu filho. Nessa manhã eu fiz a apresentação de uma criança e liberei palavras proféticas incríveis que Deus revelou no meu coração sobre o futuro dela. Mas não adianta nada, todas essas palavras que foram liberadas, se o pai não matar Uzias e não disciplinar essa criança nos caminhos do Senhor, se ele não fizer aquilo que precisa ser feito. Alguns precisam disciplinar ou matar um Uzias, que é um sonho, né? Em São Paulo a gente tem esse problema, chega um final de semana, um feriado, todo mundo viaja, né? Uzias precisa morrer. Uzias precisa morrer. Às vezes é a viagem, às vezes é a folga, às vezes é o final de semana, às vezes é o sonho, às vezes é o controle. Mas Uzias precisa morrer para que a palavra profética possa nascer. A palavra profética em Isaías só nasce porque Uzias morre. Agora, o que acontece a partir daí? Quando a gente mata Uzias, quais são as experiências que a gente tem? Vamos lá para o texto, versículo 1. É só passar um slide que está tudo na sequência. Isso. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima deles havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. Vejam, depois que Uzias morre agora Isaías vai ver o Senhor.
Os olhos de Isaías só se abrem quando Uzias morre. Sabe por quê? Porque Uzias tira os nossos olhos daquilo que é mais importante. Enquanto Uzias está vivo na nossa vida, a gente só tem que olhar para aquilo. Quando a Esther nasceu, e eu era um pai de primeira viagem, graças a Deus eu tinha um pai que me ajudou, né? Meu pai me ajudou muito em muitos aspectos, até no meu casamento. Eu lembro de uma vez com 6 meses de casado, que eu vim aqui para pregar em Itaquera não, vim pregar em um evento aqui na região, e eu fiquei na casa da irmã Martedi, do Aloísio, e meu pai estava junto comigo, e a Késia estava fazendo prova na faculdade, eu tinha 6 meses de casado, e ela estava com muita dificuldade, e a Késia é um absurdo de inteligência. A Késia tem uma capacidade extraordinária nas coisas que ela faz, mas como toda menina, na época ela tinha 20 anos, e fazendo faculdade, e um monte de coisa, faculdade integral, aquelas preocupações todas, eu liguei para ela, frisando que eu tinha chegado, e ela começou a falar, eu não sei se eu vou passar, eu não sei se eu vou conseguir, está muito difícil, eu estou estudando aqui, você está aí longe, é aquela reclamação normal, né, de todo mundo quando está longe, quando está com uma dificuldade. E eu aqui todo mimizento do outro lado do telefone, recém-casado, Leandro, não, vai dar certo, não, fica tranquila, não, semana que vem eu chego, aquela coisa toda. Aí desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, meu pai olhou para mim e falou assim, isso não é assim que você tem que se portar. Eu falei, como não? Eu falei, você não ajudou em nada. Ficar ouvindo a reclamação dela não ajuda em nada. Ficar dizendo essas palavrinhas aí doce não ajuda nada. Você vai ligar para ela agora e vai falar assim, olha, você é uma mulher de Deus, você casou com um homem de Deus, nós somos uma família de Deus, você não é burra, você é inteligente, você vai passar nessa prova, você vai arrebentar, e que Deus te abençoe. E tá bom. Aí eu desliguei o telefone e falei, você vai passar nessa prova, você não é burra, você é inteligente, você é uma mulher de Deus, você vai passar, vai dar tudo certo, e boa, vamos para cima. Aí desliguei o telefone. Aí ela passou na prova, tirou 10, aquela coisa toda. Acontece a mesma coisa com a Esther. Esther está em semana de prova. Todo dia ela está lá, e pai, eu não sei, Esther também, inteligentíssima. Não sei, não vai dar certo. Aí quando ela vai saindo do carro assim, eu seguro ela pela mão e falo assim, você é inteligente, você é capaz, você estudou, você vai arrebentar, vai lá e arrebenta. E a Esther é meu DNA, né? Quando eu falo assim, vai lá, arrebenta, o sorrisinho dela sai assim. Vou arrebentar mesmo, porque é isso, né? A gente precisa, eu nem sei por que eu estou falando isso, mas a gente sabe, né? O que eu estou falando isso? Alguém me ajuda aí. Por que eu falei essa experiência? Alguém está prestando atenção na mensagem? Fala para mim. O que é? Não lembro o que. Ninguém está prestando atenção? Não, estou brincando. Oi? Muito bem, lembrei, muito obrigado. Sabe por que eu estou falando isso? Agora eu lembrei, porque olha o que aconteceu, olha o que acontece aqui. Se a gente, quando Uzias morre, os olhos de Deus, de Isaías se abrem. Eu lembrei o que eu ia falar. O fato de Uzias estar vivo tira a atenção dele daquilo de Isaías, de ver o que ele precisa ver. Quando a gente está no meio do problema, no meio da luta, a gente fica concentrado naquilo. E a gente acha que esse é o nosso fim. A gente acha que a gente não vai conseguir. A gente está tão focado, e é por isso que eu contei a história, no problema, na luta, no Uzias, que a gente não consegue enxergar as coisas que estão na volta. É igual quando você compra um carro novo. Você lembra quando você comprou o seu carro? No primeiro dia, você encontrou centenas de carros na rua igual a ele. Você nunca tinha visto esse carro. Mas no dia que você comprou o carro, de repente, todo mundo decidiu comprar o mesmo carro, não é assim? Porque agora a sua atenção está voltada para aquele carro. E você não consegue mais enxergar os outros, você só enxerga o seu. Esse dia eu estava lá na Marginal, aí a Esther olhou assim e falou, olha pai, tem 3 carros igual ao nosso. Eu falei, não é que tem 3 carros igual ao nosso, filha, tem milhões de carros. Olha quantos, a gente estava no engarrafamento, milhares de carros. É óbvio que vai ter 3 igual ao nosso, mas seus olhos estão fixos nisso. O fato de Uzias estar vivo tira os olhos de Isaías do Senhor. Ele está vendo Uzias. É legal viver com Uzias, é bacana estar com Uzias, mas Uzias impede Isaías de ver o que ele precisa enxergar. E só não antecipa o meu slide, senão você dá o spoiler do tópico.
porque a visão é a capacidade que a gente tem de enxergar o sobrenatural. Quando Uzias morre, Isaías vê o Senhor, e agora ele consegue enxergar o sobrenatural. Enquanto Uzias não morre na sua vida, irmão, se você não consegue enxergar o que Deus tem para você, se Uzias não morrer, os seus olhos vão se limitar àquela experiência, vão se limitar àquela dor, vão se limitar àquele lugar. Era legal viver com Uzias, era legal estar na casa de Uzias, é legal algumas experiências que nós temos, mas essa visão nos impede de enxergar o que Deus tem. E por isso a gente precisa matar Uzias, porque se a gente não mata Uzias, a gente não vê o que Deus tem para nós. Quantas pessoas estão vivendo uma vida mais ou menos por causa de Uzias? Porque é legal, mas o meu emprego é bacana, o meu casamento é bacana, meus filhos são bacanas, mas ser bacana não te leva para o céu. Não é isso, irmã Vera? Ser legal, ser um bom filho, ser obediente não conduz ao céu. O que conduz ao céu é uma experiência com Deus que abre os nossos olhos. E Deus precisa fazer isso com Isaías, porque senão ia acontecer com Isaías o que aconteceu com Eli, que morava no templo, que vivia no templo, mas que não ouviu a voz de Deus, que não viu a Deus. Porque você pode estar aqui na igreja, irmão, você pode ter 500 anos de crente, você pode pregar o evangelho, você pode ser até pastor, presbítero, pai apostólico, diácono, vice-deus. Se você não matar Uzias, você não vai enxergar a Deus. E a experiência mais poderosa que nós podemos ter é a experiência de ver a Deus, porque quando a gente vê a Deus, quando nós enxergamos o celestial, os nossos olhos se abrem para uma experiência que sustenta a nossa vida. Veja o que está acontecendo aqui, olha o que o texto diz, que ele viu o Senhor sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Agora, irmão, ele não precisa mais de Uzias, porque ele está em um ambiente que ele é cheio, ele está cheio nesse ambiente. Agora as dores dele não importam, agora o passado dele não importa, agora Uzias não importa, porque ele viu o Senhor. E quando a gente vê o Senhor, as coisas são organizadas e a gente recebe aquilo que é suficiente. Eu fico pensando, como é que Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai e ele não sentiu fome? Você já pensou nisso? Por quê? Por que ele não sentiu fome? Porque ele estava diante de Deus, porque ele estava na presença de Deus, e a presença de Deus é sustento, ele é o Yahweh Jireh, ele é a provisão, ele é tudo que a gente precisa. Então não tem fome quando você está na presença de Deus. As horas passam voando quando você está na presença de Deus. A gente tem uma mentoria para jovens aqui na igreja, aqueles que aceitaram, e nós ontem, na nossa segunda sessão, eu abri um espaço para eles compartilhassem, porque a primeira eu falei sobre essa experiência com Deus, e eu abri um espaço para que eles compartilhassem como foi a experiência deles a partir da minha dinâmica que eu ensinei eles de meditação e oração. E alguns falaram assim, alguns falaram na mentoria, outros falaram no privado, falaram assim: pastor, eu nunca tinha orado mais que 15 minutos, mas eu nessa semana orei vários dias, 1 a 2 horas, eu orei no meu trabalho, eu orei enquanto trabalhava. Eu falei: agora vocês entenderam. A hora passa voando, é exatamente isso que acontece. Quando eu acesso esse trono, as horas passam voando. Eu sou sustentado por essa presença. Por isso que ele viu e a glória encheu o templo. E mais do que isso, ele viu serafins que tinham anjos, que tinham asas. Algumas cobriam o rosto, outras cobriam os pés, outras voavam. Ele chegou a um ambiente em que toda essa presença manifesta o poder e o controle desse Deus. Ele está sentado no trono. Ele chegou lá em cima, irmão. Quando eu chego e vejo que Deus está no trono, as minhas preocupações elas vão embora, porque Deus continua no trono. O mundo muda, os governos mudam, até Elizabeth já morreu, mas Deus continua sentado no trono, com governo sobre todas as coisas. As economias são abaladas, os reinos são abalados, os governos são abalados, gente nasce, gente morre, mas Deus continua sentado no trono. Não te preocupa com a economia, não se preocupe com a mudança de governo, com a alta do dólar, com a baixa do dólar, com a Covid, com a próxima peste que vai acontecer, porque Deus continua no trono. E quando a gente chega a esse lugar, a gente percebe que Ele ainda está no controle de todas as coisas.
Agora, enquanto Uzias está vivo, a gente fica olhando para Uzias. E a gente tende a pensar, meu Deus, e se Uzias morrer? E se o meu prefeito não ganhar? E se o meu presidente não ganhar? E se a minha família me deixar? E se o meu pai não me ajudar? E se o meu dinheiro acabar? São Uzias que tentam tomar o controle, mas eles não têm controle. Uzias não tem controle. Uzias não consegue te garantir nada. Mas quando você mata Uzias, quando você consegue se livrar do Uzias, ou do olhar para Uzias, você vê Deus. E quando você olha para Deus, você percebe, Ele está no trono, a sua glória enche toda a terra, existem vários seres que são sustentados por Ele, e Ele continua no controle de todas as coisas. Se você vai lá no fim da Bíblia, em Apocalipse, João, milhares de anos depois, vai ter uma visão do trono, e ele vê o Senhor sentado no trono, seres viventes declarando santo, e o Senhor continua no governo de todas as coisas. Em Apocalipse 4, que é nesse tempo, e em Apocalipse 22, que é no última estação, Deus continua no trono, com controle sobre todas as coisas, no governo de todas as coisas, porque os dias morrem, mas Deus continua no trono. Então mate Uzias hoje, para você ter uma visão daquilo que Deus quer para você. Ninguém vai ter visão se não matar Uzias. Uzias te impede de ver o que Deus tem para você. Uzias captura a sua visão. Quantas pessoas estão aí com a visão capturada por um Uzias? O meu pai podia ser um Uzias para mim, eu compartilhei isso pela manhã. Eu tenho uma experiência muito especial com meu pai, a gente é muito, muito próximo. Eu sou apaixonado pelo meu pai. Eu não apenas sou filho, mas eu tenho o prazer de ser liderado por ele, escolho, porque eu vejo o homem de Deus que ele é, extraordinário. Mas é engraçado como a vida vai crescendo, as coisas vão acontecendo ao longo da vida, e até ele eu precisei matar. Meu primeiro ano em São José, eu fiquei 300 dias de jejum, forçado, eu não tinha dinheiro para comer. Então eu tinha um recurso muito limitado, e na minha organização pessoal eu tinha que fazer uma escolha, ou eu comia e as minhas contas ficavam em dia, ou eu e a Kézia comiam e as contas ficavam em dia, ou eu e a Kézia comiam e a gente ficava devendo, ou só a Kézia comia, porque nunca passou, eu não deixa ela não comer, e eu ficava com as contas em dia. Então, como eu escolhi ficar com as contas em dias e fazer um jejum forçado, 300 dias, porque eu não tinha dinheiro para comer, então eu fazia jejum. Eu podia ligar para o meu pai. Se eu ligasse para o meu pai, ele me ajudava, não é isso? Só que se eu ligasse para o meu pai, eu não ia ver a glória de Deus. Se eu não matasse, foi a oportunidade que Deus me deu de matar Uzias, de falar assim, eu vou ver a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus. Se eu ligo para ele, ele me pede. Sabe como meu pai descobriu que eu passei 300 dias de jejum no meu primeiro ano de casado? Foi em 2011, foi no ano passado, 2023, na oficina da alma que nós fizemos para os pastores, e eu compartilhei essa experiência. Os irmãos que ministraram lá vão lembrar, ele nunca tinha ouvido falar que eu passei 300 dias de jejum porque eu não tinha dinheiro para comer, até aquele dia, até aquele momento. Porque, irmão, a gente quando Uzias está vivo na nossa vida, a gente recorre a Uzias, e quando a gente tem Uzias, a gente impede a visão do trono. Eu nunca teria visto a Deus se nesse dia eu não tivesse matado Uzias. Agora, quando a gente tem a capacidade de se livrar do Uzias da nossa vida, os nossos olhos se abrem e a gente vê o trono de Deus. Tem coisa na sua vida que só vai ser revelada por Deus no dia que você se livrar daquelas que estão te impedindo de ver a Deus. E aí eu te pergunto, qual é o Uzias que você precisa matar hoje? Falar para quem está do seu lado, o Senhor quer abrir os seus olhos quando você matar esse Uzias. Os olhos são abertos. Segundo, olha o versículo, olha a sequência do texto, versículo 3. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Depois a primeira coisa que acontece ao acessar esse lugar, que ele, após matar Uzias, é ver a Deus. A segunda coisa que
acontece quando ele mata Uzias depois de ver a Deus é ouvir o que está acontecendo. Porque Uzias tem a capacidade de nos distrair de ouvir coisas importantes. Por exemplo, a gente está aqui nesse momento, eu estou pregando a mensagem e estou liberando coisas que Deus falou no meu coração e que eu tenho certeza que são importantes para a sua história. E você está ouvindo com muita atenção, mas sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui, vai para casa, e você vai ser tentado, por exemplo, a ligar a televisão no Capeta, no Fantástico, e ouvir aquele monte de porcaria que a Globo vai ouvir, vai falar. E aí o seu ouvido, que estava aguçado à voz de Deus, de repente é tomado por um monte de notícia ruim, por um monte de coisa que não dá certo. Quanta gente ouviu besteira aqui? Ouviu na sua história: você não presta, você é um idiota, você não vai dar certo, esse casamento vai destruir, você nunca vai casar, você não tem futuro, você não vai ser pai, você não vai ser mãe, sua vida não vai dar certo. O ambiente que a gente vive é um ambiente que tem muita comunicação. A gente lê isso no outdoor, a gente tem música, a gente tem rádio, a gente tem TV, a gente nunca está num silêncio. E essas vozes tendem a tirar o nosso foco daquilo que é o mais importante. Essas vozes tendem a tirar a nossa capacidade de ouvir quais são importantes e fundamentais. Uzias era legal, mas ele impedia Isaías de ouvir a voz completa de Deus. Uzias era bacana, mas era uma conversa que Isaías não devia ter. Então Uzias precisa morrer para que Isaías ouça aquilo que está sendo falado no céu. E aí quando Uzias morre, ele ouve: olha, aqui no céu uma voz alta é dita: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E mais do que isso, as vozes sacudiam o templo, os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. As vozes que eram liberadas lá em cima, o ambiente que era ouvido lá em cima, sacudia, balançava, abalava os fundamentos das coisas que estavam ali. Porque são vozes que fundamentam, porque mais do que ouvir, além de ouvir, o que a gente recebe quando a gente mata Uzias e quando a gente acessa a presença de Deus, é uma capacidade de ouvir os sons que tem no céu e os fundamentos dele para a nossa vida. Aqui embaixo a gente ouve: você não presta, você não serve, você não tem futuro. Mas quando eu subo a esse lugar, eu ouço aqui: você é filho de Deus, a sua vida é preciosa para mim, eu tenho um futuro abençoado para você. E isso se torna um fundamento na nossa vida. Sabe por que você ainda está abalado pelas notícias? Porque você ainda está ouvindo a terra. Quando você matar Uzias e subir ao céu, você não vai se abalar por aquilo que as pessoas te dizem, você vai ouvir o que tem sido falado no céu. E lá no céu, o que é falado é que Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Olha o que acontece, por exemplo, com Jesus, em João 12, diante dos fariseus. Jesus está falando a respeito dele, e ele fala assim: Pai, glorifica teu nome. E na hora que ele fala: Pai, glorifica o teu nome, está em João 12, 28, uma voz do céu disse: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. E olha o que aconteceu, versículo 29, quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Porque para alguns o barulho é trovão, mas para outros é a voz de Deus. Quando você acessa esse ambiente, pode ter certeza que tem muita gente que ouve essa mesma mensagem, que ouviu nessa manhã essa mesma mensagem, e para ele foi só um trovão, um barulho, mas para outros é a voz de Deus. Isso depende de como você está, o ambiente que você está, e Deus está te convidando a sair desse ambiente em que Uzias, a voz de Uzias é ouvida, em que o mundo é ouvido, e acesse esse ambiente em que existe voz profética para a sua história, e que não vai ser só trovão, vai ser a voz de Deus direcionando o seu futuro. Quando eu chego nesse lugar, os meus fundamentos são estabelecidos, né? Eu quando era criança, o evangelho não era igual hoje, em que hoje é simples ser crente, ninguém te zoa por ser crente, mas eu sou de uma época em que as pessoas te zoavam por ser crente.
E eu cresci ouvindo e tendo milhares de apelidos. Milhares de apelidos. Meu pai nunca deu apelido para a gente. Meu pai sempre falou: o seu nome é o seu nome. E não deixava ninguém me chamar por apelido. Samuca, Samuquinha, Samuel, Zinho. Sempre fez as pessoas me chamarem de Samuel. E é bonito demais, né, Samuel? Deus ouviu minha oração. Se fosse um nome feio ainda, mas é um nome bonito. Então ele sempre me deixou. Só que chegando na escola, irmão, meu pai não está lá. E aí era tudo quanto é tipo de apelido. Era Zé Bíblia, era Crentão, era BV, era Virgão, um monte de apelidos. Por que eu nunca me abalei pelos apelidos? E eu nunca me abalei por isso, né? Por essas. Aí depois, às vezes o pessoal queria me zoar pelas características físicas, mini craque, flora encantada, cabeção, um monte de coisa. Nunca me abalei. Por que eu não fui abalado? Porque eu tinha acesso ao trono. E quando eu chegava no trono lá, eu ouvia as coisas de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu acessava esse lugar em que a santidade estava estabelecida. Eu ouvia desse ambiente, eu via o que eu era nesse lugar. Então nada do que me diziam quando eu saía desse lugar me incomodava, porque eu estava diante de um trono em que o Senhor falava a meu respeito: você é meu filho, eu tenho uma história maravilhosa para você, você vai pregar para pessoas de todo o Brasil, sua voz vai ser ouvida. Eu cheguei num lugar em que o fundamento é estabelecido, e quando a voz do Senhor é estabelecida, as outras vozes e as outras estruturas são abaladas. Em Atos 4:31, depois que Pedro e João são soltos da cadeia, são castigados, eles voltam para a igreja entra em oração, e o texto diz que versículo 31, enquanto eles oravam, o lugar em que eles estavam tremeu com a presença do Espírito Santo, manifestando assim: mesmo que prendam vocês, mesmo que castiguem vocês, mesmo que matem vocês, a minha presença ainda está no controle, eu estremeço o universo. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve uma voz que abala o mundo e que sustenta a nossa vida, que fundamenta quem nós somos. Essa é a voz que nós ouvimos quando acessamos esse lugar, a voz que sustenta a nossa vida. Aleluia! Agora, quando Uzias está vivo, a gente ouve uma voz que é condicionada às circunstâncias. Mas quando Uzias está morto, a gente ouve uma voz que não está condicionada àquilo que nós vemos ou ouvimos, que não está condicionada aos tempos, que não está condicionada às épocas, que não está condicionada aos governos, que não está condicionada às circunstâncias. Uma voz que está além da história, porque Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto, e o ômega, a última letra do alfabeto. Ele é o princípio e o fim. Ele era o antes, o agora e o depois. Ele não muda, e a sua voz continua dando ordem a todas as coisas, de Gênesis, onde está escrito assim: haja luz, ao Apocalipse, que está escrito no último capítulo, amém. Toda a voz dele que ouve e sustentou a história, ele não muda, ele é inabalável, e quem ouve a sua voz não se abala com as circunstâncias dessa geração. Por isso que a gente tem que subir a esse lugar e ouvir a voz. Quando a gente sobe a esse lugar, a gente ouve essa voz, e a nossa vida é fundamentada nessa voz. Essa é a segunda capacidade que a gente recebe quando a gente consegue matar os dias na nossa vida. Ouvir coisas que a gente nunca vai ouvir se a gente não matar o Uzias. De novo vou te perguntar: qual é o Uzias que você precisa matar hoje, que está impedindo você de ouvir aquilo que Deus tem para você? Uzias é legal, Uzias é bacana, mas ele pode estar cuidando de coisas que ele não deveria cuidar. Lembra, não está no esboço aqui, mas lembra do profeta Ágabo, quando ele vai visitar, quando Paulo está visitando Antioquia, em Atos, no capítulo de número Atos, capítulo de número 21, salvo engano. Vê se é Atos 21, por favor. Lá no meio do capítulo, no versículo 10, ou 10, 11 ou 12, Paulo chega a uma cidade, isso aí, ó, muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Olha esse texto, pode seguir.
ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés, as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Para aqui. Deus leva Ágabo até onde Paulo está, e ele pega, tira o cinto de Paulo, amarra ele pelas mãos e fala assim: olha, você vai para Jerusalém, e quando chegar em Jerusalém eles vão fazer isso com você, eles vão te prender. Essa é a palavra profética de Ágabo. Você ouviu isso? Você leu isso? Segue o texto. Ao ouvir isso, nós, Lucas está falando, eu, Lucas, um companheiro de Paulo, um amigo querido, junto com outros irmãos, suplicamos que ele não fosse a Jerusalém. Segura aí. Estão falando assim: bom, se Deus está falando que você vai para Jerusalém e vai morrer, não vai para Jerusalém. Uzias, Lucas e os irmãos de Antioquia aqui eram Uzias, e tentando impedir, uma voz que estava tentando impedir Paulo de ouvir a voz de Deus. Mas Paulo está lá nesse ambiente, e olha o que o versículo 13 diz: ele porém disse: por que esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. No dia da conversão de Paulo, em Atos 9, o Senhor fala para Ananias assim: vai lá à rua direita, a casa de Judas, tem um homem lá chamado Saulo, ele é precioso para mim, ele é desejado por mim, ele vai sofrer por causa do meu nome, vai pregar aos gentios. O chamado de Paulo tem uma palavra profética: ele vai sofrer, e agora ele ouviu do Deus que ele ia sofrer, e agora Ágabo aparece e lembra que ele vai morrer, e a igreja crente, gente, Lucas, o escritor do evangelho de Atos, foi contaminado pelo desejo humano, se tornou Uzias na vida de Paulo. Graças a Deus, Paulo estava no céu, fez matar Uzias e falou assim: não, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso ser preso para cumprir o propósito de Deus na minha vida, porque as vozes de Uzias não vão abalar o propósito de Deus na minha vida. Então, irmão, mata Uzias hoje, mata o Lucas hoje, mata a igreja de Antioquia hoje, mas ouve o que Deus tem para você. Terceiro, olha a sequência do texto de Isaías, versículo 5. Então eu disse, agora é Isaías 5. Eu gosto demais desse então. Você que me ouve pregar sempre, já me ouviu explicando. Se tem um então, tem a conclusão de algo importante. Veja, só tem então, porque teve a morte de Uzias, a visão do trono e os sons que ele ouviu lá no trono. Sem isso não tinha nada disso aqui. Então, eu disse: estou perdido. Na versão do pastor Samuel, que o Isaías disse agora, falou: estou lascado. Agora estou lascado. É o meu fim. Deu ruim, acabou para mim. Isaías já era crente, gente, profeta, mas ele ainda não tinha tido uma noção real de quem ele era, de que ele era um pecador. Porque você pode estar na igreja trabalhando para Deus, pregando e estar em pecado, pode estar cantando em pecado, pode estar tocando. Quantas histórias a gente vê o tempo todo, agora que tem rede social, aparece história de gente, pastor, pregador, cantor, com um monte de pecados terríveis. Por quê? Porque se você não vê a Deus e não ouvir a voz de Deus, não adianta nada. Vai chegar no céu e ele vai falar assim: não te conheço, você nunca esteve nesse lugar aqui, você nunca acessou esse lugar, que Isaías está acessando aqui agora pela primeira vez. Ele não tinha acessado, ele já profetizava, mas não tinha acessado. Você pode vir na igreja todo domingo e você precisa ainda acessar assim o Santo dos Santos. E para acessar esse Santo dos Santos, Uzias tem que morrer. Para que a gente tenha uma real noção de quem nós somos, Uzias tem que morrer. Porque se Uzias não morre, eu não acesso o Santo dos Santos. Eu acho que eu sou bom, que é isso que Isaías talvez achasse a seu respeito. Mas quando ele chega nesse lugar, ele fala assim: ai de mim, estou perdido, é o meu fim,
Agora ele sabe que o grupo de WhatsApp dele é um grupo de gente ruim. Ele fala assim: pois sou um homem de lábios impuros, e estou em grupos de pessoas de lábios impuros. Eu estou andando com gente pecadora. Ele sente o pecado na vida dele agora. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tem condições que nós só vamos ter real na nossa vida na hora que a gente chegar a esse lugar. Você quer ver alguém que está longe de Deus? É alguém que acha que não tem pecado, que não precisa mudar, que não precisa melhorar. Porque todo dia, quando eu acesso a sala do trono, eu olho: meu Deus, eu continuo um pecador, eu preciso melhorar. Eu ainda estou fazendo coisas que eu não devia fazer. Porque quando a gente acessa a santidade de Deus, a santidade de Deus, você já me ouviu pregando isso aqui, é como um espelho. E o espelho revela quem nós somos. O espelho revela realmente. Eu posso mentir para mim, dizendo que eu estou bacana, que eu estou novinho, que eu posso colocar roupa, maquiagem, mas quando eu olho no espelho eu vejo todos os meus defeitos. Você pode dizer que o meu cabelo está caindo, né, Jéssica? Mas quando eu olho no espelho, ele me revela quem eu sou. Que eu não estou de cabelo branco, mas o espelho revela, a glória revela tudo que eu tenho. É uma luz. A escuridão, ela não revela, mas a luz, ela revela. Quando você quer limpar a casa, você não limpa no escuro. Quando você quer procurar algo, você não apaga a luz, você acende a luz. E é revelado quem de fato a gente é. A falta de acesso a esse lugar leva uma má interpretação a respeito de quem nós somos. Mas quando eu chego a esse lugar, e eu tenho uma real noção de quem eu sou, uma real noção daquilo que Deus tem para mim, uma real noção da minha história. E aí Isaías fala isso: esse é o meu fim. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas, e os meus olhos viram o Senhor. Só que olha a sequência do texto. Então, depois disso, depois desse entendimento, olha o outro então, porque ninguém vai ser purificado sem antes entender a sua real condição. Aí agora então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Agora, ele, depois de receber essa condição, ele tem o toque da purificação. E na sequência, vem mais um então, 3 entãos, porque é uma sequência lógica. Primeiro, eu mato Uzias, eu acesso o trono, e agora eu sei qual é a minha condição. Segundo, eu reconheço o meu pecado, e agora eu sou purificado. Terceiro, agora que eu sou purificado, eu ouço a voz de Deus, e deixa de ser um monólogo e passa a ser um diálogo, porque até agora é só Deus falando e Isaías não falou nada. Ele só está ouvindo o que está acontecendo, não tem conversa. Ele chegou, é igual você chegou aqui, você está ouvindo, até agora você só está ouvindo. Mas daqui a pouco, no final do culto, vai ter um lanchinho para você, que o pessoal está preparando, para você não sair correndo, e ficar um tempinho com a gente, bater um papo. Aí você vai ter a oportunidade de conversar comigo, aí você vai me ouvir e eu vou falar com você, eu vou perguntar coisas a seu respeito. Mas por enquanto é só um monólogo, porque você não teve acesso a mim, você está me vendo à distância. É isso que está acontecendo com Isaías, ele está vendo à distância, mas é por causa do seu pecado, por causa dos impedimentos, mas agora ele foi purificado. E agora vem o terceiro então. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu agora posso falar, porque os meus lábios estão purificados. Aqui estou, envia-me. Olha o versículo 9, ele disse: vá e diga a este povo. Agora ele pode liberar uma palavra profética, porque ninguém vai poder liberar uma palavra profética sem antes entender a sua condição, sem antes ter essa experiência com Deus. Veja, é uma ordem lógica, gente. Eu tenho 3 filhas, para quem está aqui pela primeira vez, uma de 9, uma de 5 e uma de 1 ano e meio. A de 1 ano e meio ainda não fala direito, mas ela entende tudo que eu falo. Eu falo para ela assim: Eloá, vai lá e pega a escova de dente. Ela vai lá e pega a escova de dente, mas ela fala,
Não é isso? Porque como que é o aprendizado? Primeiro ela vê, depois ela ouve, ela interpreta o que ouve, para só depois falar. Ninguém nasce falando. Primeiro a gente nasce vendo. A gente vê o nosso pai, a gente vê a nossa mãe, a gente vê o ambiente. Depois a gente interpreta as coisas que a gente ouve. A gente está ouvindo, mas a gente não consegue interpretar. A gente consegue interpretar, essa é a voz da minha mãe, essa é a voz do meu pai. Ele está pedindo isso, ele está pedindo aquilo, para depois a gente falar. Sabe por que tem muita gente que está falando com Deus e para Deus e as coisas não estão acontecendo? Porque o processo está equivocado. A sua palavra profética é desautorizada pelo processo. O pecado impede a palavra profética. O pecado impede a liberação profética. É desautorizado. É como se eu chegasse, já foi numa academia e tem um instrutor que está fora de forma? Uma vez eu fui na academia, e na época eu ainda não tinha os treinos, não tinha experiência. Aí eu cheguei na academia e o instrutor, fui pedir um instrutor, chamei, por favor, eu te pedi chamar um instrutor, toquei a campainhazinha, né? Aí veio o instrutor era fora de forma. Aí eu olhei assim, falei, você acha que eu vou seguir o que esse cara está falando? Faz nenhum sentido. Primeiro você entra em forma, depois você vai dar aula na academia. Você vai num médico, você chega lá no médico e ele está com um bafo de cigarro. Não faz nenhum sentido. Não adianta nada, ele vai falar assim, para de beber, para de fumar, faz exercício físico e ele não faz. Não faz nenhum sentido, não é isso? Faz algum sentido você ir tomar conselho com alguém que está para suas finanças, e aí você pergunta, então, como é que você chega lá, o carro dele destruído, a casa dele acabada, o escritório não tem luz, porque foi cortado, porque ele não pagou a luz, aí você vai pedir conselho para pagar suas dívidas? Não faz sentido. Então a palavra profética sem autoridade, ela é negada pela sua vida, não adianta nada. Por isso que tem gente que ora, libera a palavra e nada acontece, porque o processo está errado. Primeiro eu preciso matar Uzias, ver Deus, ouvir a voz de Deus. Depois de ouvir a voz de Deus e perceber as mudanças que eu preciso fazer, eu iniciar um processo de mudança, receber a purificação, e após receber a purificação eu libero a palavra profética, porque aí a minha vida autoriza a palavra. Minha conduta autoriza a liberação profética. A minha história, o meu testemunho libera. Por isso que a gente pode cantar 232 mil músicas. Se tiver um pecador entre nós, nada acontece. O que a Bia ministra e a graça de Deus vem? Porque eu sei da vida dela, eu sei da conduta, eu sei do tempo que ela passa com Deus. Então ela vem aqui e ministra, ela nem faz força, o Espírito desce, a gente sente a presença, a alma se joga no chão, porque a vida dela autoriza a palavra profética. A nossa vida autoriza, dá vazão à palavra profética. Porque vem aqui o Gabriel ministrar e ele sente a presença de Deus e a gente é tocado. A Ani estava ali já chorando pela palavra de oferta do Gabriel, porque a vida autoriza, a minha experiência autoriza. E às vezes a gente não vive tudo aquilo que a gente tem profetizado, porque a gente não está vivendo. Não adianta profetizar se a nossa vida desautorizar. Deus não vai fazer isso. Então antes da palavra profética ser liberada, vem um anjo com uma tenaz e plef na cara de Isaías. Toma essa aí, jovem. Seja purificado. Sabe quando o seu filho vai orar? Quando você orar. Sabe quando seu filho vai pregar? Quando você pregar. Sabe quando ele vai amar a Bíblia? Quando você lê a Bíblia na frente dele. Quando ele vai amar a igreja? Quando no domingo você sair com paixão para o culto, na terça, na quinta. Porque a sua vida autoriza. Você pode falar para o filho, é o que eu falei, eu libero uma palavra profética para um menino aqui, e eu falo para os pais assim, olha, se vocês ensinarem tudo que está nessa Bíblia, ele vai viver mais do que eu profetizei. Mas se vocês não vierem na escola dominical, não trazer esse menino para aprender a Bíblia, não ler histórias com eles bíblicas em casa, não adianta nada. Você pode trazer ele na igreja, mas não vai adiantar. Você pode orar à vontade, irmão, que não vai adiantar.
O pai fala assim: mas eu orei pelo meu filho, eu trouxe ele, mas se na sua casa seu testemunho é o contrário, você vem aqui no domingo e canta, mas em casa a semana inteira briga, grita, fala palavrão, bebe, fuma, faz tudo errado, tudo o contrário. Você fala assim: trabalha, mas você não trabalha. Você fala: estuda, mas você não estuda. Não adianta. Você entende porque às vezes algumas palavras proféticas que a gente libera não se realizam? Porque a gente é desautorizado pela nossa vida. É igual aqueles homens que tentaram expulsar um demônio falando assim: em nome de Paulo eu te conjuro. E aí o demônio falou assim: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você eu não conheço não. Porque é isso que acontece quando a gente ora, no ambiente espiritual, a gente libera uma palavra em nome de Jesus, mas se a nossa vida não estiver validada, não adianta. São palavras ao vento. Isso acontece o tempo todo. Alguém diz assim: nós cantamos agora, quando a noite fria se cair sobre mim, e no deserto me encontrar, então eu direi, abra-se o mar, certo? Aí quando a noite fria vem, a gente reclama. Aí não adianta orar para o mar se abrir. Quando o dia mal chega, a gente faz tudo aquilo diferente do que a palavra, do que a palavra profética que a gente libera diz, e aí não adianta. Agora o que acontece depois que ele reconhece a sua condição e os seus pecados são perdoados, então agora o próprio Senhor olha para ele. Gente, o céu está pronto, Deus está pronto lá no céu com a palavra para você assim: seu filho não é crente? Se tem alguém que o filho não é crente e tem orado há anos, o Senhor está no céu esperando você aparecer lá para ele falar assim: quem vai pregar para esse filho? Mas esse diálogo só vai acontecer depois da visão e da audição, do reconhecimento de quem eu sou, para que aí sim a palavra profética, que é a capacidade de transmitir o sobrenatural ao natural, ter validade. Porque nenhum sobrenatural vai ser trazido ao natural se ele não for validado pela minha experiência sobrenatural. Não adianta nada, irmão, eu pregar aqui se isso não for validado pela minha vida. Esse ano que passou, o que eu mais preguei foi sobre fé. Preguei o ano inteiro. Eu preguei em mais de 30 inauguração de igreja não wesleyana. Tudo porque um dia eu preguei e falei do que a gente estava vivendo aqui num ambiente de pastores. Aí todo mundo fala: rapaz, você ativou aquele teu testemunho, que vocês estão vivendo me levou a um próximo nível. Um amigo me levou para uma reunião da compra de um terreno há umas 2 semanas e falou: você precisa vir nessa reunião, porque você tem fé. Eu quero você do meu lado por causa dessa fé. Porque aí você prega, mas a vida ativa, a vida dá validade. Aí você libera e a vida dá validade. Igual quando a minha esposa não podia engravidar, e o médico disse assim: olha, ela não pode, não tem jeito. Mas aí eu liberei a palavra profética, ela vai engravidar. Então quando eu libero uma palavra profética assim que vai acontecer, eu posso te garantir, porque a vida está lá em casa, o exemplo está lá em casa. 3 exemplos vieram no culto da manhã, de que Deus faz de estéril mãe de filho. É validado. Mas se o médico tivesse dito assim, o médico disse: não tem jeito, e eu falasse: é verdade, não tem jeito, e parasse de crer, não adiantava eu liberar a palavra profética, um pastor liberar a palavra profética, a gente orar à vontade, mas se eu não acreditar, não adianta. Então a palavra que traz o sobrenatural ao natural, ela é validada pela minha experiência, por aquilo que eu tenho vivido nesse lugar. Então eu subo a esse lugar, eu experimento esse Senhor, eu me relaciono com Ele, eu reconheço a minha fraqueza, Ele me purifica, e agora eu estou validado pela purificação dEle, para liberar palavras que eu nunca podia liberar, e trazer ao natural coisas sobrenaturais. A salvação da tua família está pronta, o casamento abençoado está pronto, a porta aberta está pronta, a prosperidade bíblica está pronta, a saúde está pronta, mas ela tem que ser validada por essa experiência no sobrenatural. Quando eu chego nesse lugar, eu sou acrescido em fé. Quando eu chego nesse lugar,
eu sou acrescido em experiência. Quando eu chego nesse lugar, eu sinto paz. Quando eu chego nesse lugar, eu vejo pessoas curadas. Eu sou validado no Espírito para liberar uma palavra que garante, vai acontecer. Agora Isaías sai com uma palavra de Deus, agora vai lá e fala. Agora vai lá. Deus está te falando hoje para matar esse Uzias, porque enquanto esse Uzias não for morto, a sua palavra profética não vai ter validade. Enquanto Uzias não morrer na sua vida, as suas liberações proféticas não trarão resultado. Por isso Uzias tem que morrer, para que palavras proféticas tenham validade do sobrenatural no natural. Porque enquanto Uzias está vivo, Isaías pode profetizar, mas ele ainda não viu o Senhor. Por isso eu encerro te perguntando: qual é o Uzias que você precisa matar? Qual é o Uzias que precisa morrer? Tem muitos Uzias que nos impedem de viver e de validar toda a palavra que Deus tem nos dado. Você pode ver, a gente está falando aqui, orando e ministrando e liberando palavra. Há quanto tempo? Por que talvez a sua ainda não aconteceu? Por que as palavras que você liberou ainda não aconteceram? Talvez algum Uzias precisa morrer. Talvez alguma coisa ainda precisa ser morta na sua vida para que você veja o Senhor. Ouça aquilo que está acontecendo lá. E as suas palavras tenham o poder de trazer o sobrenatural ao natural. Vamos orar? Fica de pé.